Recriando maquiagem de diferentes épocas, versão 1920. Já que vou recriar essa maquiagem, eu tenho que ficar parecida com as mulheres da época. E eu fiquei parecida com a nova Branca de Neve. Quando me der vontade de cortar o cabelo, eu vou voltar nesse vídeo. Mas enfim, o nome desse estilo de maquiagem é flapper. E naquela época elas usavam cores muito marcantes. Então vou usar marrom bem escuro no canto externo e interno do meu olho, porque elas não iluminavam o canto interno do olho. Acho que ficou bem parecido com a inspiração que eu peguei. Depois eu vou vir com um brilho dourado e vou passar no centro do meu olho. Elas também tinham cílios bem marcantes e eu acho que o olho ficou bem parecido. Elas tinham uma pele leve, então vou passar pouca base. Tentar deixar minhas sobrancelhas o mais finas possível. Um pouco de corretivo para iluminar algumas áreas. Como a pele delas não tem muito brilho, eu vou selar todo o meu rosto. Elas tinham um contorno bem marcado, então vou vir com bronzer em pó para tentar afinar ao máximo o meu rosto. Só no alto das maçãs. E voltando para a parte de baixo do olho, também aplicando uma sombra preta. E depois o brilho dourado. E realcei com um pouco de brilho preto. A boca era muito marcante também em tons de vinho. Então passei um batom como base e um gloss mais vinho. E assim ficou nossa maquiagem. Gente, eu achei que ficou bem parecida com a inspiração. Mas eu não usaria. Comenta aqui embaixo se você usaria, o que você achou e qual será o próximo tutorial dessa make de casamento que durou 6 horas. Lembrando que essa aqui é só a maquiagem. Então, depois de ter hidratado a minha pele, fiz minha sobrancelha e passei um corretivo pra começar a sombra. Vim com rosa mais puxado pro vermelho. Esfumei o canto externo do meu olho. Com rosa mais queimado, eu fui esfumando pra dentro do meu olho. E com uma sombra branca, passei no canto interno do meu olho e abaixo da sobrancelha. Fiz um delineado marrom e apliquei um brilhinho no centro do olho. Curvei meus cílios e passei uma camada de máscara. Depois eu cortei meus cílios postiços e colei só a pontinha no canto do olho. Vim com primer e iluminador, porque produtos com brilho ajudam a fixar a maquiagem. Passei também um iluminador e um corretor de olheiros abaixo dos meus olhos. E já venho passando a base com o pincel e depois espalhando com a esponjinha. Espalhei também o contorno com a esponjinha, levando sempre pro pescoço. Corretivo no tom da minha pele pra uniformizar e pra adicionar mais cobertura pra durar mais. Vou aplicando nos pontos que eu também quero iluminar. A camada de spray fixador e venho espalhando. Uso a minha duplinha favorita de iluminador e blush. Esses dois da Harry Beauty sempre duram muito. Venho com corretivo ainda mais claro pra iluminar alguns lugares. Fixador de novo. E venho com pó pra selar as áreas do corretivo, pra não mexer do lugar. Pra selar o contorno eu venho com esse bronzer iluminador. Também passo um pouco no meu nariz e iluminador no canto dos meus. Pra selar o blush líquido, eu misturo um blush em pó com um iluminador mais rosado. E capricho no iluminador. E venho tirando o excesso dos produtos com pó compacto da NARS. Aplico o batom e essa é a nossa make linda de casamento. Salva pra testar. Como eu faria a maquiagem da Branca de Neve, porque vamos combinar, cadê a maquiagem dela no novo filme? Bom, a pele branquinha eu já tenho, então venho iluminando ela. E pra base eu vou usar uma bem branquinha que eu tenho, que é essa da Haus Labs. Fica super natural e um efeito bem princesa. E espalho bem e venho iluminando alguns pontos com o corretivo mais claro. E pro blush, que é uma parte super importante, eu vou usar esse aqui da Hourglass. Só uma gotinha mesmo, que ele é bem pigmentado. Eu acho ele muito a cara da Branca de Neve, que é um rosado mais puxado pro vermelho. E vou aplicando bem na maçã do rosto. Também aplico um pouquinho no queixo e no nariz pra parecer bem clima de neve. Venho selando onde precisa e vou colocar um pouquinho de contorno só pra sombrear o meu rosto. Também aplico iluminador pra ficar uma pele bem princesa da Disney. E pra sombra eu vou pegar um rosado mais queimado, passar por toda a minha pálpebra e um tom mais forte na linha do meu côncavo. Faço também um brilhinho que não pode faltar e venho fazendo o meu delineado. Aplico na parte de baixo pra dar uma cara bem boneca. Lápis branco da linha d'água e o famoso batom vermelho. E se você quiser ver o resultado, já tá disponível lá no meu perfil. Já segue pra mais conteúdo de beleza? Recriando makes de diferentes épocas, versão 1930. Pra essa maquiagem, o olho é bem básico. Então, vou usar esses tons mais marrons. O marrom mais forte na parte de fora e eu venho com mais clarinho no centro. A marca da época também era um delineado bem fininho, só pra dar um detalhe bem natural e bastante máscara de cílios. Um lápis branco da linha d'água pra ficar com um aspecto bem bonequinha. E como a pele da época era bem de porcelana, eu vou usar só o corretivo na cor da minha pele e não vou dar muita cobertura. Venho espalhando bem e já vou vir pro blush, que era um diferencial na época porque era um aspecto bem bonequinha, bem boneca de porcelana. Então vou usar esse aqui do Patrick Tá, que é bem rosinha e dá um aspecto bem glow. E pra aumentar esse brilho eu vou utilizar um iluminador líquido. E minha sobrancelha eu vou tentar deixar mais fina. Depois eu venho selando a pele somente onde precisa, e iluminando o cantinho interno dos meus olhos. E também em algumas outras partes do meu rosto. Bastante máscara de cílios na parte de baixo, um batom vermelhinho. E esse foi o resultado da nossa make. Bem bonequinha de porcelana, confesso que é mais meu estilo, porque é bem naturalzinho. E vocês o que acharam? Comenta aqui e já segue pras outras épocas. Recriando makes de diferentes épocas, versão 1950. É aquela make de época que todo mundo conhece. Até muita gente ainda usa ela hoje em dia. É uma pele bem normal, com um contorno marcado, um blush mais alaranjado, uma pele até que bem iluminada. Mas o diferencial tá nos olhos, que é aquela sombra bem clarinha, com só um esfuma de marrom na linha do côncavo. E até aí eu tô amando essa maquiagem. E o clássico e famoso delineado. Nessa época elas só usavam delineado, mas também ele puxa na parte de baixo com um sombreadinho mais preto, dando esse detalhe bem marcante. Não podia faltar o batom vermelho. E assim ficou
ficou nossa maquiagem, eu achei ela bem bonita. E vocês, o que acharam? Comenta aqui e já segue para próximas épocas. Criando makes de diferentes épocas, versão 1970. É basicamente a mesma, com blush mais puxado pro laranja. O que chamava bastante atenção nessa época eram os olhos. Então depois do pó e do bronzer eu vim logo pros olhos, como se fosse a voltinha natural do meu olho, delineando ali com uma sombra marrom. Parece estranho agora, mas confia no processo. Depois eu venho esfumando ali com uma sombra mais clara no centro do meu olho. No acabamento eu venho com uma sombra mais vinho e venho espalhando embaixo do meu delineado. Eu faço a ligação entre o delineado de sombra e o delineado com a caneta. Passo um pouco abaixo do meu olho também. Passo um lápis branco na linha d'água e venho iluminando o canto interno do meu olho. Eu venho seguindo os mesmos tons da sombra, pro marrom e pro nude. E assim ficou nossa maquiagem. Eu achei super bonita. Também achei que remeteu bastante à época. O que acharam? Comenta aqui e já segue pra ver as outras épocas.